sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste mês de novembro, a Igreja dedica a rezar especialmente pelos fiéis defuntos. Já teve o dia de todos os fiéis defuntos, depois de todos os santos, eles intercedem por nós, precisam da nossa oração. Também nós cristãos aproveitamos para meditar sobre a própria morte e sobre as verdades eternas. E a meditação sobre os novíssimos, ou seja, sobre a morte, o juízo, o inferno, o purgatório e o céu, nos ajudam muito a progredir no caminho da nossa vida espiritual, no caminho da busca da santidade, nos ajuda a crescer no amor de Deus e a perseverar nesse amor. E precisamente o amor de Deus e a perseverança são as graças necessárias para se alcançar a salvação, para se alcançar a santidade. São Francisco de Sales, por exemplo, dizia: a graça do amor divino, ela é aquela que contém em si todas as demais graças. Porque a virtude do amor para com Deus, da caridade, traz consigo todas as outras virtudes. Então, quem ama a Deus realmente e se propõe a ser fiel a esse amor, se torna humilde, casto, manso, misericordioso, mortificado, coerente, se empenha a adquirir, enfim, as qualidades, as virtudes que Cristo viveu, que Cristo pregou, e se identifica com Cristo na vida, buscando a santidade, e dessa forma merece a herança eterna, preparada para os filhos de Deus, a vida eterna no seio da Santíssima Trindade. Quanto à perseverança, é por meio dela que se alcança a salvação eterna. O próprio Jesus disse: aquele que perseverar será salvo. São Bernardo comenta que o céu não é dado aos que começam a seguir a Cristo, a viver os mandamentos, os preceitos, senão aos que perseveram até o fim, até alcançar a santidade de vida. E essa graça da perseverança, segundo os padres da Igreja, só se alcança com a oração. E Jesus nos alertou: convém orar sempre e não desfalecer. Muitos pecadores, ainda que tenham sido perdoados e de pecados graves, não perseveram na graça de Deus. Alcançam o perdão através de uma confissão, mas esquecem de pedir a graça da perseverança. E frente às novas tentações, às contínuas tentações, às vezes recaem nos pecados, perdendo o estado de graça que é necessário para a salvação. Então, após essa pequena introdução ao tema dos novíssimos, que acentuamos a necessidade do amor de Deus e da perseverança, vamos já começar a meditar nesta primeira parte do recolhimento na morte, considerando essa realidade da morte, da caducidade da nossa vida, da nossa fragilidade. Uma pessoa que fez o retiro esse final de semana dizia: puxa, às vezes a gente não para pensar na morte. E no retiro, uma das meditações só era sobre a morte,
O que ensina as Sagradas Escrituras sobre a nossa vida, sobre nós mesmos? A igreja recorda na quarta-feira de cinzas, em latim, pulvi est, et in pulvere reverteris. Recorda, ó homem, de que és pó, e que ao pó retornarás. E se diz isso quando se coloca as cinzas, né, sobre a cabeça da pessoa. E diz isso a todos, ricos e pobres, jovens e idosos, homens e mulheres, cultos e incultos, dirigentes e dirigidos. A todos está reservada a mesma sorte, né? No sentido de que o que acontece com o nosso corpo, a alma, o último suspiro ao sair do corpo, passa a eternidade, mas o corpo se reduzirá a pó. Algo que impressiona muitas crianças, e não só as crianças, é ir a um funeral, né? E ver um corpo de um defunto é difícil de acostumar, principalmente se é uma pessoa próxima a nós, né? Santo Afonso Maria de Ligório comenta: contemplar aquele cadáver estendido no seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, os olhos afundados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, o corpo hirto e duro. Quando a gente observa isso, né? E a mesma pessoa que há pouco tempo estava cheia de vida, conversando conosco, alegre, e o que se tornou o seu corpo, né? E vejam, aí se faz comentários normais sobre a pessoa, normalmente comentários positivos, se esquece até os mais negativos, né? Era uma pessoa que ajudou muitas pessoas, era uma pessoa que trabalhava bem, era uma pessoa, né, que tinha os valores. E é bom que seja assim, se lembra, né, dos valores da pessoa falecida. Até quanto tempo vão lembrar-se dela? É uma coisa que a mim me impressiona até hoje, né? Pensar que em uma década ou 2 décadas, praticamente ninguém mais vai lembrar daquela pessoa que está ali. Agora todo mundo lembra das coisas boas, mas basta a gente pensar: o que vocês sabem sobre a bisavó de vocês? Eu, pelo menos, sei muito pouco, né? Só sei o nome, para falar a verdade, e nada mais, né? E é bom a gente pensar na caducidade da vida. É o que diz o livro do Eclesiástico: por que se ensoberbece o pó e a cinza? Homem, não vês que és pó e cinza? De que te orgulhas? Por que esse orgulho? Outro pensamento sobre a morte que pode nos ajudar muito é a consideração de que tudo se acaba com a morte, e a morte é uma realidade. És homem, deves morrer. Santo Agostinho diz: só a morte é certa, os demais bens e males nossos são incertos. A única coisa certa nessa vida é que vamos morrer. E a única coisa certa, mas tem pessoas que não pensam, né, nisso. Então, tanto para mim como para você está decretado o dia, a hora, o instante que partiremos dessa vida. Então, todos nós estamos condenados a morrer, né? É uma realidade. Então, o próprio Jesus Cristo ensinava: estais prevenidos, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. O personagem bíblico Jó já nos advertia que a vida humana é brevíssima. O homem, vivendo breve tempo, brota como flor e murcha. Também Isaías, o profeta Isaías diz: clama, disse-lhe, que toda a carne é erva. Verdadeira erva é o povo, seca a erva e cai a flor.
Então a vida humana é separada, é comparada, é semelhante a uma planta. Chega a morte, seca a erva, acaba a vida e murcha. Cai a flor das grandezas, dos bens terrenos. Portanto, seria uma loucura extrema, não se preparar para a morte. Não aplicar os meios necessários para alcançar uma boa morte, que é levar uma boa vida, e sabendo que depois da morte nos está reservada a eternidade de gozo, de alegria, de felicidade com Deus, ou não, ou uma eternidade de tormento. Então, da nossa vida depende sermos para sempre felizes, bem-aventurados, e assim se chamam os santos, bem-aventurados, extremamente felizes, ou, a palavra é forte, mas desgraçados, sem a graça. Não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece de quando morre alguém que eu não tenho muita certeza se levou uma boa vida cristã, me passa esse pensamento: será que estava preparado para morrer? Eu não sei, né? Às vezes eu não sei. Mas depois eu penso também, e eu? Né? Será que eu estou preparado para morrer? E devemos estar sempre preparados, que a morte não nos pegue de surpresa. Então, a morte é certa, nós cristãos sabemos bem disso, até por causa da nossa fé. Mas tem pessoas, mesmo cristãos, que parece que vivem como se a morte não fosse ocorrer. Santa Afonso Maria de Ligório nos diz: meu irmão, se queres viver bem, procura passar o resto dos teus dias sem perder de vista a morte. Quanto aprecia com acerto as coisas e dirige suas ações sensatamente aquele que aprecia e se dirige pela ideia de que deve morrer. Desprende o coração de muitas coisas desse mundo que não devem estar presentes no nosso coração, os nossos apegos. E nós não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa morte. E devemos estar preparados sempre. Se morrermos na graça de Deus, vamos para o céu, né? Então, o que interessa nessa vida? Viver sempre na graça de Deus, porque não sabemos o dia nem a hora. Às vezes tem pessoas que têm esse pensamento terrível, né? Amanhã eu vou me confessar, né? A gente até usa isso para pecar, né? Amanhã eu vou me confessar. Quem disse que amanhã, né, você estará vivo, né? É até aquela parábola de Jesus, né? Daquele homem que diz: come, bebe, regala-te, né? Mas se vão te pedir a vida ainda hoje, né, diz Jesus Cristo, um dia vai ser assim. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então vale a pena pensar na morte. Alguns autores espirituais falam como se a gente já tivesse morrido. São Lourenço Justiniano dizia: considera-te desde já como morto, pois sabe que necessariamente hás de morrer. Se já estivesses morto, não desejarias ter feito algo mais por Deus na vida? Se eu fosse morrer hoje, né? Será que eu não queria ter feito mais? Será que eu não precisaria ter feito algo antes de morrer? Os santos sempre tinham isso presente. São Camilo de Lede dizia: se estes mortos, diante dos corpos dos defuntos, se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? E eu, que disponho de tempo, que faço por minha alma? E nós, será que não teríamos que ter perdoado alguém? Eu precisava ter perdoado antes de morrer, eu precisava ter me reconciliado com essa pessoa, eu precisava pedir perdão, né, a alguém.
às vezes a gente precisava ter feito algo. Tem um rapaz da obra, já era um senhor, melhor dito, que quando ele teve um câncer e descobriu que estava com câncer, já estava no estado terminal. E o médico teve que dizer para ele que, olha, provavelmente você vai ter uns 3 dias de vida. E o médico acertou. Ele teve 3 dias de vida. E esse rapaz que era do Opus Dei, algo que pesava no coração dele, é que ele tinha se convertido, entrado para o Opus Dei, mas ele tinha um amigo de infância que ele nunca tinha falado de Deus. E ele pensou naquele momento, eu não posso morrer assim, sem falar com esse meu amigo de Deus. E o que ele fez? Ele lembrava o nome do colega de infância, procurou na internet, outra pessoa procurou, descobriu que ele tinha passado num concurso público, ligaram para o trabalho dele, ele estava de férias na época, e ele conseguiu o telefone da casa dele, ligou para lá, falou com a esposa, mas o que ele disse para a esposa? Olha, eu sou amigo de infância do teu marido, daqui a 3 dias eu devo morrer, né? E eu não posso morrer sem falar com o teu marido antes. E 10 minutos depois o marido estava ligando para o hospital para falar com ele. Aí ele contou que tinha se aproximado de Deus, que tinha se convertido, que tinha entrado para o Opus Dei, né? Eu não sei como termina a história, mas o que me chama a atenção é que eu não posso morrer sem falar com esse meu amigo de infância sobre Deus, sobre a minha conversão, sobre a minha vocação. Será que não tem algo que eu precisava fazer antes de morrer? Então, que façamos já. Que sejamos vigilantes, porque quando menos esperamos, ele virá julgar-nos. São Gregório dizia que Deus nos oculta para o nosso bem a hora da nossa morte, a fim de estarmos sempre preparados. Que é bom que seja assim. Então, acelerar o passo, como? Evitando as ocasiões de pecado. Se eu tenho que viver na graça de Deus, eu tenho que cortar com as ocasiões que me levam a pecar gravemente. Não quero ter essa chance, né, de não morrer na graça de Deus, né? Depois, dedicar mais à oração, sendo constante no nosso plano de vida espiritual, do nosso plano de oração, aumentar a frequência dos sacramentos da confissão. E se nós perdemos, por alguma ocasião, a graça de Deus, confessar o quanto antes. Procurar o alimento da Eucaristia. Jesus prometeu, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, apoiar-se muito nessa promessa de Cristo. Ser generosos nos sacrifícios por amor a Deus e aos outros. Empenhar-nos no apostolado, que é aproximar os parentes, os amigos de Deus. Santificar o nosso trabalho. No fundo, dar bons frutos. Lembra do episódio daquela figueira amaldiçoada por Cristo? É até uma coisa que chama a atenção esse episódio, né, do Evangelho. Jesus foi buscar fruto numa figueira e não encontrou. E será que nós temos frutos? Ou só folhas, né? Folhas são os bons desejos, né? A gente pode ter muitos bons desejos. Não, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser, no caso de vocês, um bom pai, um bom marido. Mas eu sou. Eu já sou. No meu caso, eu quero ser um bom padre, mas eu já sou. Essa é a pergunta, né? Quais são as obras que eu tenho deixado? Nós seremos julgados pelas obras. Nós seremos julgados no amor. O resto passa. Dinheiro passa, honra, título, tudo passa. Não se leva nada da vida. O que se leva? As boas obras. O que nós fizemos por amor, ter cumprido a nossa missão, mas com obras, não com bons desejos. A próxima ideia com relação à morte que pode nos ajudar é que
que a morte despoja o homem de todos os bens deste mundo. Foi um episódio forte, né, na vida de Alexandre Magno, que o filósofo Diógenes mostrou-se absorvido em procurar alguma coisa entre um montão de ossos humanos. E Alexandre perguntou: "O que procuras aí?", com curiosidade. E o rei Diógenes respondeu: "O crânio do rei Filipe, vosso pai, e não o encontra. Você pode me ajudar a encontrá-lo?". Não dava para encontrar. Entre vários crânios, ossos, como vai encontrar? Mas o que ele queria ensinar com isso, o filósofo Diógenes, para Alexandre? Que a morte iguala a todos. Independente da condição social, de ser imperador ou não ser imperador, situações culturais, econômicas, a morte iguala a todos. E não vai ser perguntado nada disso. Outro episódio também famoso, já com São Francisco de Borja, que foi o motivo da conversão dele. Ele servia uma imperatriz, Isabel de Granada, que faleceu. Então, quando abriram o caixão, né, de Isabel, foi tal aspecto horrível que apresentou a falecida, e o cheiro que exalou o seu corpo em decomposição, que afugentou toda a gente. Só São Francisco, guiado pela luz divina, ficou a contemplar aquele cadáver e, olhando, disse: "Sois então a minha imperatriz? Sois aquela diante da qual tantos grandes reverentes se ajoelharam? Isabel, onde foi a vossa majestade? Onde foi a vossa beleza?". E depois concluiu: "Não sirvo mais um senhor que me possa ser roubado pela morte". E se converteu e decidiu ser religioso, né? E entrou na Companhia de Jesus. Acho que foi o terceiro superior da Companhia de Jesus. Mas eu não vou mais servir alguém que possa morrer, né? Foi a conclusão que ele tirou. Quem eu estou servindo? Estou servindo a Deus? Eu tenho que servir a Deus. E a morte nos obriga a deixar tudo. O que levamos, já dizia, são as nossas boas obras. Então, ao morrer, é preciso estar preparado, morrer na graça de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, vou citar muitas vezes porque eu acabei de ler um livro sobre a morte que ele escreveu, então não está fresco na minha memória, né? Então, Santo Afonso Maria de Ligório assim rezava: "Agradeço-vos, meu Jesus Redentor, o não me tedes deixado morrer quando incorrera no vosso desagrado. Há quantos anos já mereci estar no inferno? Se eu tivesse morrido naquele dia, naquela noite, que teria sido de mim por toda a eternidade? Senhor, dou-vos graça por esse benefício. Não quero resistir por mais tempo ao vosso chamado. Talvez essas palavras que acabo de ler sejam para mim o vosso último convite. Confesso que não mereço misericórdia. Tantas vezes me tendes perdoado e eu, ingrato, tornei a vos ofender. No passado fugi de vós, mas agora prefiro a vossa amizade à posse de todos os reinos do mundo. Não quero mais resistir ao vosso chamamento. Querei-me todo para vós, e sem reserva entrego-me inteiramente". Então, ter presentíssimo, mas também ter presente que Deus não quer a morte do pecador, que ele se converta e viva, né? E Deus normalmente não chama a pessoa no pior momento. Deus é muito misericordioso. E muitas vezes, nos últimos momentos, Deus dá a graça de uma conversão. Mas nós devemos fomentar esse desejo de não mais ofendê-lo, não mais nos afastar dele. E aceitar a morte até com um desejo de purificação. São José Maria, né, escrivá, fundador do Opus Dei, ele tinha um costume de pensar na morte todos os dias. Se eu fosse entregar a minha vida hoje a Deus. Não é fácil a gente pensar isso, né?
e dizer: eu aceito a morte quando, como, onde Deus quiser e hoje mesmo, se Deus quiser. Né? É uma oração que ele fazia à noite. Né? Então, isso ajudava ele a viver com vibração de eternidade. Se eu fosse morrer hoje, eu não faria as coisas com mais carinho, com mais amor. Uma vez eu falei com uma pessoa que estava morrendo e ela dizia: quando a gente está morrendo, a gente já não reclama mais das coisas pequenas da vida. Estou morrendo aqui. Que eu vou reclamar do quê? Do calor? Do frio? Eu quero mais viver, né? Né? Dizia essa pessoa. Mas será que eu não reclamo demais da vida? Das coisas pequenas da vida? Se eu fosse morrer, eu não reclamaria. Queria mais viver do que reclamar das coisas. Então, fomentar a contrição, o arrependimento, também é uma coisa muito boa. Confiando na misericórdia divina, que Deus sempre quer a nossa conversão, que nós temos todas as graças de Deus para sermos santos, de hoje até o fim da nossa vida, quantos dias demorarem. Né? Mas eu tenho graças a Deus para me converter, para ser santo. E essa misericórdia, olhar, motivos de misericórdia, de esperança, é olhar para Cristo na cruz. São Paulo mesmo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará todas as coisas com ele? Se o Pai entregou o seu filho para a nossa salvação, então ele está empenhado na nossa salvação. Então, confiar nisso. E claro que as chagas de Cristo são uma censura pelas vezes que nós pecamos e devemos nos converter, mas também é uma fonte de esperança. Deus sofreu tanto por mim para que eu me salvasse. Outro motivo de esperança é sermos filhos de Deus. Deus é nosso Pai e nos deseja com Ele. Basta a gente pensar na parábola do filho pródigo, que o filho ingrato foi e gastou os seus bens com jogos, prostitutas, bebidas, festas, etc. Dissipou todos os seus bens, mas o pai esperava o seu retorno. E ele caiu em si, né? Pensando: quantos servos do meu pai têm pão em abundância, eu aqui passando fome. Irei para o meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando chega de retorno à sua casa, o pai o espera, sai ao seu encontro, enche de beijos, manda fazer um churrasco, né? Mata o bezerro cevado, faz um churrasco, faz uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Então, essa confiança que a gente tem que ter: Deus me quer na sua casa, porque eu sou filho, e espera o meu retorno. Embora muitas vezes nós não somos dignos de ser chamados filhos, né? Mas Deus não nos abandona, porque Ele é o nosso Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.